O que fazer quando o juiz ou o cartório exigem que você qualifique pessoas que você não consegue localizar endereço ou maiores informações na regularização de imóveis? Sejam muito bem-vindos, queridos alunos, queridas alunas, na lição prática número 10. Situação por demais de corriqueira na regularização de imóveis, e o professor aqui pode estender para muitas situações judiciais em que você não consegue qualificar o réu, não consegue qualificar confrontantes. E por que não consegue, professor? Porque no próprio cartório, por exemplo, não existe maiores informações do vizinho da direita, só tem um nome e muitas vezes não tem nem sequer um CPF, não tem um endereço atualizado. O vizinho do fundo, às vezes é um imóvel que sequer tem matrícula, mas tem uma pessoa morando lá. O imóvel da direita, você precisa ali qualificar aquele proprietário registral do imóvel da direita, porque você está trabalhando numa uso capião, por exemplo. Nós sabemos que as assinaturas dos confinantes e a qualificação dos confinantes é por demais de necessário e não dá para fazer o trabalho sem essa qualificação desses vizinhos. O que fazer nesse caso, professor? O cartório aqui está me exigindo que eu traga essa qualificação. Socorro, professor Marcel, qual a saída para isso? O mesmo se dá, às vezes, um magistrado que fica ali exigindo que você explique quem é um desses vizinhos, qualifique, traga informações. E o juiz, professor, falou: se eu não trouxer isso no processo, ele vai extinguir o processo do meu cliente. O que eu devo fazer? Essa é a lição de hoje, queridos alunos, queridas alunas. Situação, repito, corriqueira no dia a dia. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente: o famoso artigo 319 do Código de Processo Civil. Esse famoso artigo, ele traz os requisitos da petição inicial. Eu leio o caput aqui para relembrá-los. Ele diz assim, a petição inicial indicará: 1. O juízo a que é dirigida. 2. Preste atenção no inciso 2. Os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Mas, professor, socorro, eu não consigo preencher esse requisito dessa qualificação tão detalhada do réu, tanto para o procedimento judicial quanto para o procedimento extrajudicial. O que eu faço? Querido aluno, querida aluna, me permita a leitura dos 3 parágrafos desse importante artigo 319. Lembrando sempre aqui que o inciso número 2, que eu acabo de ler para vocês, exige a qualificação tanto do autor quanto do réu. E vocês notaram que é uma qualificação bem detalhada. Pois sim, o parágrafo 1º do artigo 319 vai dizer assim para nós: caso não disponha das informações previstas no inciso 2, o parágrafo 1º está dizendo assim, caso, querido aluno, advogado, querida aluna, advogado, caso você não disponha da qualificação do réu, você poderá, como advogado do autor, na petição inicial, no requerimento lá perante o cartório, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Então, se você está, por exemplo, num processo judicial, em que o juiz está ali exigindo que você traga a qualificação do vizinho da direita, que você nem sabe quem é, você, com base no parágrafo 1º, Excelência, peço a Vossa Excelência que envie o oficial de justiça até este endereço para qualificar o réu. Quer ver um exemplo, queridos alunos? Muito comum isso em ação possessória,
Quem que invadiu o imóvel? O seu cliente não sabe, seu cliente passou lá na frente e viu que tem, né, uma casa sendo construída, que tem, sei lá, cercar o imóvel do seu cliente, e não sabe. Então, com base no parágrafo primeiro, você informa isso ao magistrado dizendo, olha, eu vou precisar que o senhor, Vossa Excelência, envie um oficial de justiça até o local e que esse oficial de justiça, ao comparecer ao local, além de citar aquela pessoa que está lá, já pegue a documentação dele, já pegue a qualificação desse réu. Isso daqui não é o professor Marcel que está falando, é o próprio Código de Processo Civil, que diz que o autor poderá, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção da qualificação do réu. Querido aluno, se isso não bastasse, o parágrafo 2º do mesmo artigo 319, além das diligências que você pode pedir, deve pedir ao magistrado, o parágrafo 2º vem e fala assim: a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informação a que se refere o inciso 2, lembrando o inciso 2, qualificação do autor e do réu, for possível a citação do réu. Então, assim, você não qualificou o vizinho da direita, mas foi possível o oficial de justiça ir até lá citá-lo. Foi possível, o oficial de justiça foi lá e qualificou. Se não bastasse isso, o parágrafo 3º, olha só, 3 parágrafos para que você se sinta muito confortável com essa situação de não conseguir qualificar o réu. Vem o parágrafo 3º do mesmo artigo 319 e diz assim: a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2 deste artigo. Lembrando, o inciso 2, qualificação do autor e do réu, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Então, querido aluno, se no Poder Judiciário não se pode negar o acesso por falta de qualificação do réu ou impossibilidade de qualificação do réu, a mesma lógica será aplicada no extrajudicial. E é muito comum no extrajudicial, às vezes, o oficial do registro de imóveis exigir, olha só que louco isso, exigir que você apresente uma qualificação do imóvel vizinho, cuja essa qualificação deveria estar arquivada no cartório lá na matrícula desse imóvel vizinho. E se nem o cartório tem a qualificação correta desse vizinho, como CPF, RG, endereço atualizado, profissão, como que você vai achar isso? Entenderam a lógica aqui? Então, com base no parágrafo 3º, você vai fundamentar no cartório extrajudicial dizendo: querido coraçãozinho peludo, cartorário, você não pode negar o acesso meu aqui no cartório se é impossível eu obter as informações do réu. Informações essas que deveriam já estar arquivadas neste cartório, nessa matrícula desse imóvel vizinho. Costumo dizer para os meus queridos alunos do curso que conhecimento nos empodera. O conhecimento do texto de lei, das situações práticas, muda todo o jogo da advocacia, nos traz conforto, nos traz segurança. Por fim, uma situação também muito comum numa retificação de matrícula, quando o cliente não consegue pegar a assinatura de um dos vizinhos. A própria lei 6.015, lá no artigo 213, tá? Parágrafo 2º, informa que, faltando alguma assinatura de algum confrontante, este será notificado pelo oficial de registro de imóveis competente. E aqui eu repito, se às vezes o oficial está falando assim, eu não notifico porque você não qualificou o réu, você responde para ele: eu não qualifiquei esse confrontante porque nessa matrícula que está aqui no cartório não possui a qualificação para que eu pudesse qualificá-lo no meu requerimento. Cartório, a culpa não é minha.
nos termos do parágrafo 3º do artigo 319, a obtenção de tais informações é impossível ou excessivamente oneroso. E aí não pode ser negado o acesso ao procedimento extrajudicial em razão disso. Espero que tenham memorizado, então, esses 3 importantes parágrafos do artigo 319. Um grande abraço, fiquem com Deus e com licença.